iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e recebendo a jornalista Marlise, que sempre tem trazido para nós alguma coisa muito interessante. Seja bem-vinda, Marlise. Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo, acompanhando os programas de língua portuguesa aí na sua casa, no seu computador. É muito bom ter a sua companhia. Professor, hoje nós temos um assunto bem interessante, uma palavra que às vezes ela nem sempre é tão usada, mas as pessoas quando usam geralmente costumam escorregar e ficar na dúvida se ela está certa ou errada. Recebendo uma correspondência, uma ligação, a pessoa disse: por obséquio, envie-me a lista de convidados. Qual seria por obséquio, envie-me a lista de convidados? Pois é, Marlise, eu também, você sabe que eu nem me lembro que tenha ouvido alguma vez alguém pronunciar essa palavra certo. É realmente um problema sério. Você vê que aí, né, vamos pensar como que essa palavra é escrita. Então você tem o OB, né, e SE. Qual que é a regra? O S sozinho, ele só pode ser pronunciado como Z quando estiver entre duas vogais. No caso do meu nome, por exemplo, então está correto. O seu nome está correto, não é isso? Então veja, então OB é OB e depois vem o E. E tem o S que não está entre duas vogais. Então não há jeito, precisa ser pronunciado com OB, sé. Então você tem o Sé e o Zé. Né? Então as pessoas pronunciam como fosse o Zé, mas é obséquio, sé. A gente Você vê que é muito mais difícil, né? Talvez seja até por isso que as pessoas fazem opção, porque os fonemas Z são fonemas sonoros, é um fonema mais agradável. Né? Isso é normal mesmo. Você vê, por exemplo, lá, né, nos nossos poetas brasileiros, né, vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes, né? Quando você chega no final, parece até que a gente está ouvindo a musicalidade aí das vozes veladas, dos violões, né? E acho que é por isso mesmo. Daí também, veja a palavra com a qual nós já trabalhamos aqui, que é subsídio. Subsídio. As pessoas insistem em falar uma insistência terrível, né? De subsídio, né? É porque é mais agradável. Pode ser essa mas continua, né? Pelo menos ela não mudou de sentido, né? Por favor, fazer alguma coisa, atender isso. Uma sugestão que que fica interessante é mudar, né, professor? Quando a pessoa tiver dúvida em relação a uma pronúncia ou uma escrita, utilizar uma palavra que traga o mesmo sentido, né? Nesse caso é muito fácil de substituir, né? De verdade é isso mesmo, né? E isso aí é uma riqueza vocabular. Né? Quando a pessoa agarra de uma, né, vamos assim dizer, ela passa por outro caminho e acaba criando, né, utilizando outras palavras que naturalmente vai servir para aquela comunicação. É claro que há palavras que às vezes não tem muito jeito de ser substituído, né? Você pega, né, por exemplo, vamos pegar o verbo morrer, por exemplo, né? Falecer. Ninguém fala que o avião caiu e todos faleceram, porque não é essa palavra própria para esse tipo de, né, para acidentes. Para essa situação, né? Não é isso? Fulano faleceu, então ele estava doente, pressupõe que estava doente, não é isso? Então, mas essa riqueza vocabular é muito importante. No caso de obséquio, se a pessoa tiver dúvida, e até uma palavra que está um pouco em desuso, né? Substituir por favor, por gentileza. Por favor, gentileza, né? Me atenda aqui, né? Faça isso por mim. Fica mais legal, né? Que bom, né? Tá joia, professor. Obrigada por essa dica e essa explicação. E nós temos uma placa também, uma placa com as necessidades assim, de adaptação, professor. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou ler aqui a placa da forma que ela está escrita. Proibido estacionar carro.
nesta calçada. Obrigado. Bom você começar assim, é proibido, né? Pode colocar, né? É proibido, tira esse pingo do i aí, do bi, e junta, né? Porque esse é ficou longe. A pessoa vai ler assim, depois bido. Portanto, troca o é por i, proibido, e junta essas letras e tira o pingo do i. Você queria falar estacionar, mas você escreveu estazinar. Esse S que está aí, você substitui por C. Também você pingou o I de novo. Tira o pingo do I. Depois do I, coloca um O. Então a placa vai ficar, por enquanto, assim, proibido, é proibido, está com C, onar. Estacionar carro. Aí você colocou um ponto, você vai tirar esse ponto porque você não terminou a frase ainda. É proibido estacionar carro nesta calçada. Então tira esse ponto aí. E olha, veja como que você escreveu a palavra calçada. Com S e é com C. Nesse caso, com C cedilhado. Então você coloca o cedilha. E você colocou aí um ponto de interrogação. Tira esse ponto de interrogação. Vai achar que você está perguntando. E obrigado, obrigado. Aí você, novamente, o i com pingo. Por favor, tira aí o pingo do i e espero que as pessoas te obedeçam, viu? Ok? Obrigada, professor, pela explicação e vamos respeitar a placa, né? Muito obrigado também a você aí por ter, né, trazido para nós essa pérola, né? E você que está nos assistindo, aguarde um pouquinho, que nós daqui a pouco estaremos recebendo aqui a professora Cláudia, né, que vai falar de um assunto muito importante. É daqui a pouco. Iniciando o nosso segundo bloco do programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV, nós estamos recebendo a professora Cláudia, que é a nossa professora de língua portuguesa, lá do Centro Universitário de Caratinga, e também coordenadora do curso de letras. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Você falou que, né, tinha um assunto assim, muito interessante, que é considerar o arcaísmo, quer dizer, fazer uma comparação aí com o neologismo. Então, nós temos uma coisa velha e, naturalmente, uma coisa nova que veio substituir. Isso. Como que nós podemos explicar isso aí para os nossos telespectadores? É interessante mesmo essa relação, né, entre o arcaísmo e o neologismo. Porque quando a gente fala no neologismo, nós falamos isso em um dos nossos programas anteriores, né, que são palavras novas, expressões novas, comuns na linguagem, na língua, em função da evolução da humanidade, da linguagem, das descobertas. E, naturalmente, algumas palavras ficarão para trás. Palavras, expressões, objetos. Então, por isso que há essa relação aí entre o arcaísmo e o neologismo. E é interessante perceber aí em relação ao arcaísmo, esse arcaísmo linguístico, quando se refere a palavras que não estão mais sendo usadas, não são comuns. E quando a gente usa, normalmente o interlocutor acha interessante, quando é o mais jovem acha engraçado. Não constitui um erro, né? Mostra apenas a evolução da língua. Mostra apenas que mudou a sociedade, a linguagem, as pessoas, os objetos, e essas palavras surgem naturalmente. E o que eu acho interessante em relação a esse arcaísmo, no que se refere à questão da comunicação. Vamos pensar na comunicação escrita. É muito comum ainda hoje, né, usar, né, por exemplo, a expressão em uma correspondência, um e-mail, uma mensagem, ou até mesmo numa carta escrita, a expressão venho por meio desta solicitar tal coisa, ou venho por meio desta informar tal coisa. Essa é uma expressão arcaica,
né? Nós, quando trabalhamos na sala de aula, um gênero textual dessa natureza, como uma carta argumentativa ou outra, ou mesmo um e-mail, nós trabalhamos que isso está em desuso. Por diversas razões. Nós vivemos num mundo acelerado. Ora, já tem ali no assunto que informando tal coisa. Então, esse excesso de palavras aí no início do texto, ele já se tornou obsoleto. Não é mais necessário, ele já se tornou uma muleta linguística. Então, a correspondência fica muito mais limpa, muito mais direta, objetiva, clara. Se a gente retirar esse vem por meio desta, informar tal coisa, informo tal coisa, fica muito mais limpo. Posso te dizer, mas que eu já usei muito isso, viu? Eu também já usei, professor. Principalmente, né, quando trabalhei no comércio, sim, claro, devolvendo mercadoria, veio por meio às vezes a mercadoria não veio conforme o pedido, isso. Então vem por meio desta, devolver a mercadoria. Sim, pois mas era realmente arcaico um outro mesmo. Momento, porque hoje as mensagens, né, o trabalho acontece no WhatsApp, então as mensagens no WhatsApp, há uma relação comercial, de trabalho, em que as pessoas solicitam, informam. Imagine só, né, você escrever essa escrita rebuscada, cheia de arcaísmo, uma mensagem WhatsApp, vem por meio desta informar que a mercadoria solicitada chegou. Né, você é um pouco mais breve, mais objetivo. Professor, eu estou torcendo, professor, para essas coisas assim, como eu peguei e falei, eu peguei e virei. Estou torcendo para isso ficar arcaico. Muletas linguísticas também, né? Isso aí. São palavras que a gente coloca para ajudar na comunicação. Mas o arcaísmo né, torna-se quase que uma palavra desnecessária, além de ultrapassada. E quanto menor a localidade, mais distante, menos fluxos de pessoas, de movimentação, maior a tendência desses arcaísmos permanecerem. Como demorou em algumas regiões a evolução do vós-me-sê para você, né, que ficou, né, por muito tempo em determinadas comunidades. Um arcaísmo, a língua vai mudando lentamente. Novas palavras surgiram e essas, né, precisam ser substituídas. Né? Nós temos ainda outros exemplos, como o uso da mesóclise. Né? O uso da mesóclise na fala, no dia a dia, ele já se tornou arcaico. Ou é né, falar-te-ei, ou é um pedantismo, ou é um deboche. Mas na escrita, uma determinada, né, um determinado tipo de escrita mais formal, uma tese de doutorado, a gente ainda usa, né, o mesóclise. Mas a gente já se assusta mesmo quando ouve às vezes uma pessoa falando que a gente até fala, né, que buscou lá no fundo do baú, né, assim, aquelas palavras às vezes difíceis, aquelas palavras que não são usadas mais. Na linguagem, né, do dia a dia, porque já se tornou um arcaísmo, como o uso do pretérito mais que perfeito. Né? Quando eu cheguei, eles já fizeram a bagunça. Então, é um arcaísmo, não se usa mais na fala, já se tornou, né, um arcaísmo. A gente é até lamentável, né? Porque, e é correto, né? Que dentro ele cantara, né? Isso. Quer dizer, ou seja, já tinha cantado quando você chegou. Sim. Cantara, né? É um pretérito mais que perfeito. Passou antes do outro, né? Sim, num contexto formal, né, de um discurso ou de uma escrita, ele não é um arcaísmo, mas na fala já se tornou um arcaísmo. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecê-lo mais uma vez. Eu que agradeço. Aí pela presença e até, né? Vamos aguardar aí para o próximo. Deus quiser. Bom, muito obrigado. Obrigada, professor. E a você que tem nos assistido, nós agradecemos muito e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.